O som leve do trovão, o céu nublado, talvez a chuva venha. Se for assim, você ficará aqui comigo? O som leve do trovão, mesmo que a chuva não venha, eu ficarei aqui junto de você. A resenha de hoje é sobre o espetacular Kotonoha no Niwa, ou como é mais conhecido mundialmente, The Garden of Words, ou em português, O Jardim das Palavras. Esse aqui é um mangá-livro de volume único que é baseado no filme de mesmo nome, que foi produzido, dirigido, roteirizado, revisado, ou seja, que foi feito, realizado pelo Makoto Shinkai, o renomado diretor japonês. E o mangá também foi roteirizado por ele e ilustrado pela Midori Motobashi. Esse mangá foi publicado em 2006, enquanto o filme é de 2013. E por que eu tô fazendo essa resenha agora, em 2017? Porque só agora que eu li o mangá, então a vida é assim, lidemos com isso. Então, antes que vocês me perguntem, esse mangá foi adquirido numa banca de jornal convencional e o filme já tá disponível na Netflix há um bom tempo. Então é super acessível para quem quiser assistir e tem também no YouTube. O filme é um verdadeiro espetáculo visual. A arte é tão boa e tão perfeita que chega a ser realista. Já o enredo é incrivelmente simples e os diálogos são breves e ao mesmo tempo emocionantes. É um filme em que o silêncio diz muita coisa. Falando mais sobre o enredo em si, essa é a história do Takao, um adolescente de 15 anos que logo no começo da história passa por uma espécie de crise de desânimo. Ele não aguenta, não atura mais as aulas da escola e aproveita as manhãs chuvosas como um pretexto para fugir das aulas e faz um desvio do caminho da escola e acaba indo parar no jardim do Parque Nacional. O Takao é um rapaz muito jovem, mas já muito amadurecido pelas dificuldades da vida. Ele tem que lidar com a família problemática, o pai dele sequer excitado na história e a mãe dele é muito ausente. E ele é o filho mais novo, o irmão mais velho vai se casar, foi morar junto com a noiva, a namorada, sei lá o que. E ele tá tendo que se virar sozinho, enfrentando a escassez de dinheiro, que é o principal problema para ele realizar o seu sonho de ser um renomado designer de sapatos. E como eu já disse anteriormente, ele aproveita o pretexto da chuva para passar as manhãs no jardim do parque de Shinjuku, desenhando os seus sapatos e melhorando as suas técnicas de design, até que numa certa manhã ele encontra uma mulher muito misteriosa sentada no mesmo lugar que ele costumava ir em todas as manhãs chuvosas. Essa mulher aparenta ser um pouco mais velha, a gente não sabe a princípio quantos anos ela tem, mas tudo o que o Takao demonstra é de que ela é um pouco mais velha do que ele, apesar de ter uma aparência bem jovem ainda. E ela passa as manhãs bebendo cerveja, comendo chocolate e apreciando a chuva. Aparentemente ela se encontra num desânimo pior do que o do Takao e se encontra meio perdida. E é muito engraçado que assim que eles se encontram, ela pergunta: ué, você tá matando aula? E ele retruca: ué, você tá matando trabalho? Tipo, eles nem se conhecem e já encontram algo em comum. Seja o desânimo, seja o cabular aula ou matar o trabalho, enfim. Logo de primeira, eles já criam um elo entre eles, apesar de tudo com muito respeito, tudo com muita polidez tradicional dos japoneses. E esse elo se concretiza quando essa mulher acaba cantarolando um tanka. Tanka seria um poema curto. Tan é breve ou curto e ka é poesia ou música ou canção, até porque existe uma linha tênue, né, entre poesia e canção, até porque as poesias podem ser cantadas. E o tanka foi justamente aquele que eu iniciei o vídeo. O som leve do trovão, o céu nublado, talvez a chuva venha. Se for assim, você ficará aqui comigo? E a princípio o Takao não entende nada. Mas na escola ele tem uma matéria de literatura, aliás, todo mundo tem, né? Ensino médio, isso é obrigatório. E lendo lá o livro didático, ele encontra esse tanka. Esses tankas, na verdade, eles foram compilados em mais de 900 tankas, sei lá. São menos de 1.000 e mais de 900, não sei quantos são.
de poemas escritos no século VIII, sim, lá no ano 700 e blau, e são os primeiros poemas japoneses que foram compilados numa edição. E isso é a leitura obrigatória na escola, então ele só descobre que aquilo que ela recita é um tanka porque numa manhã em que não chove, ou seja, uma manhã em que ele não falta a aula, o professor de literatura dele explica exatamente esse tanka. Que ironia do destino, não é mesmo? Uma coisa muito interessante, tanto no livro quanto no filme, é que o silêncio diz muito. Aqui são páginas e páginas sem diálogo, e no filme são minutos corridos sem diálogo, porque o silêncio diz muito, um olhar diz muito, um gesto diz muito. Eles não precisam dizer a palavra para entender o que o outro está sentindo. Isso é algo que é muito igual, tanto aqui quanto no filme, né? São mídias diferentes, mas que eu achei perfeita essa escolha de linguagem, porque o silêncio também é uma linguagem. Ou seja, eles não combinaram de fazer nenhum acordo, mas silenciosamente meio que surgiu esse acordo entre eles, em que nos dias chuvosos eles se encontrariam ali no jardim. Então, ao longo do filme, eles vão se conhecendo um pouco mais, bem pouco mesmo, porque os dois são muito quietos. Ela fica apreciando a chuva, recitando tankas, ele fica desenhando sapatos, e por serem asiáticos, por serem japoneses, eles não têm essa abertura que nós latinos temos de perguntar sobre a vida do outro. A gente tem a habilidade de conhecer a vida de alguém em 5 minutos de uma conversa de elevador. Japoneses não são assim. Então os dias passam, os meses passam. A gente percebe que os meses passam porque acaba a estação chuvosa, chega o verão, daqui a pouco as folhas caem, daqui a pouco a neve cai. Então a gente percebe o passar dos meses de acordo com as transformações da natureza naquele jardim. Então, sempre que chove, independente da estação, eles se encontram naquele jardim. E a gente meio que torce secretamente para que continue chovendo. Porque, não só porque, ai meu Deus, eu quero ver um romance, não. Mas porque a gente se torna parte daquilo. O filme é tão realista que a gente se sente lá dentro querendo conhecer melhor aquelas pessoas. Tanto o Takao quanto a Yukari, que é essa mulher misteriosa. E a princípio a gente acredita que o enredo gira todo em torno da chuva. Mas com o passar da história a gente percebe que o enredo gira todo em torno dos passos dos personagens. Tanto que há cenas inteiras focadas nos pés deles. O Takao quer ser sapateiro e busca o seu lugar no mundo, enquanto a Yukari, a mulher misteriosa, ela parece meio desnorteada e precisa encontrar o seu próprio caminho. Numa entrevista, o Makoto Shinkai disse que, para ele, a Yukari representa todos os segredos do mundo. E é basicamente isso mesmo, porque encontrar o seu caminho representa também ela liberar esses segredos, porque ela interioriza tanto que ela acaba se sufocando. E talvez colocando pra fora fosse um jeito dela se liberar dos fantasmas do passado. Talvez o ponto alto da animação e do mangá também seja a simplicidade dos diálogos, que captam com maestria a monotonia da vida dos dois personagens. Ele não se encontra na escola, também não se encontra em casa, porque a família dele é super problemática. Ela não mora mais junto com a família e tem problemas pessoais gravíssimos. Ela, vou dizer brevemente para não soltar nenhum grande spoiler, mas ela sofre muito bullying no local de trabalho dela e por isso ela se encontra muito perdida e presa nos seus fantasmas. Então, os dois têm muito a guardar e pouco a expor. Então eles dizem muito mais com o olhar do que com as palavras. Portanto, os diálogos são super simples e representam exatamente a personalidade dos dois personagens. Em certo ponto da história, as palavras deixam de ser importantes e as ações acabam tomando o primeiro lugar. Cada pequena coisinha faz toda a diferença. Aliás, lembrem-se de mim na cena em que o Takao desenha um certo pé e mais pro final do filme, quando ele faz um certo almoço. Quase não há diálogos nessas cenas, quase não há palavras ditas. No entanto, o olhar diz tudo. As ações dos personagens dizem tudo. Cada pequeno detalhe faz a diferença. Há muita semelhança e pouquíssima diferença entre o filme e o mangá. Uma das diferenças que me chamou a atenção logo de cara é que no mangá a Yukari tem olhos castanhos. Eu não sei se vai dar pra ver aqui na capa ou se
a luz vai refletir. Mas aqui ela tem olhos castanhos e no filme ela tem olhos azuis. E em segundo lugar, uma das grandes diferenças é que o filme tem só 45 minutos, não dá pra entrar em todos os detalhes com tão pouco tempo, senão deixaria muita coisa de fora. E aqui tem muito mais detalhes. Aí você vai falar, pô, Mitch, é claro, um livro tem muito mais detalhes do que um filme. E sim, eu concordo com você. Mas a gente precisa lembrar de que o filme é de 2013 e o livro /mangá é de 2016. Portanto, o original mesmo é o filme. Só depois que o Makoto Shinkai junto com a Midori se juntaram para fazer o projeto gráfico do mangá. Mas o interessante daqui é que vai intercalando os pontos de vista do Takao com da Yukari. Então a gente conhece um pouco mais sobre o que ela passa, sobre a vida dela. Enquanto que o filme é mais focado no Takao e a gente só vai conhecer a Yukari mais pro final da história. Então são essas pequenas diferenças que existem entre o livro e o filme, mas é a mesma história, sério. O que tá aqui é a mesma história do filme. O final é um pouquinho diferente porque a gente vê também aqui a versão da Yukari, enquanto no filme a gente só tem a conclusão do Takao e a Yukari fica meio de lado. Mas é uma história tão incrível, tão singela e ao mesmo tempo tão sensível que vale a pena ser lido. Gente, fala sério, o livro é bem fininho, eu não sei quantas páginas tem porque mangás geralmente não tem páginas numeradas, mas é super fino e o filme tem 45 minutos. Dá pra você assistir o filme e ler o mangá ainda hoje se você quiser. Então essa foi a resenha de Kotonoha no Niwa, O Jardim das Palavras. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas só agora que eu tive a oportunidade incrível de ler essa história e me apaixonar ainda mais pelo Makoto Shinkai. Ele é o grande diretor que promete ser o maior diretor do Japão e, pelo visto, vai ganhar esse posto facilmente. Aliás, esse ano ele lançou um novo curta de animação que se chama Your Name e que parece que ultrapassou a fama de A Viagem de Chihiro. Que assim, quando a gente fala em animação japonesa, todo mundo pensa logo em A Viagem de Chihiro. E Your Name, do Makoto Shinkai, superou as expectativas. Eu tô super ansiosa pra assistir. Uns 2 meses atrás estava passando em alguns cinemas super legais aqui do Brasil, mas é óbvio que na minha cidade o cinema não comprou esse filme, né? Então vou ter que esperar a Netflix facilitar pro meu lado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no curtir, de se inscrever no canal. Se você estiver me assistindo por alguma rede social, seja pelo blog ou pelo Facebook, dá uma passadinha no canal e se inscreve. Quando a gente atingir 100 inscritos, eu vou fazer um super sorteio pra vocês com livros autografados, camiseta da Poemice e eco bag. Se você conhecer alguma outra obra do Makoto Shinkai ou alguma outra grande animação japonesa que você queira me indicar, deixa aqui nos comentários porque o meu coração bate forte pelo Japão. Eu vou adorar saber as indicações de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e tchau!